Graças a Deus o milagre da Páscoa aconteceu e o Tigre venceu, assim, sem mais nem menos, de forma inesperada. Eu tô sem treinar até agora. Aliás, boa noite pra vocês aí, bom dia, boa tarde, todo mundo aí que tá assistindo aqui mais um resenha, mais uma semana. Já adianto desde já que esse programa aqui é gravado, não, né, não tinha condição de fazer ele ao vivo essa semana, então eu tô aqui gravando na madrugada aqui, pós-jogo, praticamente, ou pós-jogo, né? Poderia fazer live, mas agora acho que, acho não, passou daqui da 1h30 da manhã. Eu queria aqui deixar, não queria deixar passar batido assim, e se eu fizesse amanhã, só ia conseguir gravar lá pela madrugada, aí já perde aquele timing, aquela coisa de, né, do vídeo estar disponível só na terça-feira e tudo mais, então postar amanhã, né, às 8 horas, postar, bom, aí depois vocês vão ver aí que hora eu vou postar. Pode ser 8, pode ser 9, vai depender da minha correria também no dia a dia. Mas, gente, vamos lá, vamos falar desse jogo aí, vamos falar dessa semana que passou o Bernô. Como eu falei, milagrosamente a gente venceu o jogo. A real é que a gente estava jogando mal, né? Assim, tem uns pontos. A gente chegou até a empatar, a gente conseguia, né, fazer ali uns contra-ataques. Mas é que o Botafogo, mano, na primeira bola deles, eles conseguiram chegar assim de forma muito perigosa. Aí depois, com 4 minutos, fez o primeiro gol. E teve alguns lances assim que o Botafogo estava muito mais dominando a partida. Né? Claro que num todo o Botafogo jogou melhor, isso não tenha dúvidas. E aí a gente conseguiu os seus gols. Da mesma forma que a gente vacila no final e perdeu já vários jogos no final, inclusive semana passada que eu vou falar aqui também, contra o Operário, de tomar virada no final, dessa vez foi o contrário. Nós reagimos no final, né? Enfim, e isso também mostra, por um lado bom, é que a Série B não tem ninguém tão longe, né? O Botafogo que ainda tem entre os primeiros perdeu de a gente. A gente jogou contra o Operário que, com todo respeito, mas o Operário é atual bicampeão paranaense, porque o Operário é isso, porque o Operário é um time melhor que nós e não sei o que lá. Tem que compreender, é absolutamente normal perder deles. Gente, eu até entendo por um lado, mas, mano, a gente tá jogando em casa. E outro, o Operário não é nada disso também não. O Ceará, ruim. Então, assim, até do que eu vi até agora, eu não vi. Eu vi um pouquinho do Fortaleza, um pouquinho do Cuiabá, nada demais, Cuiabá ruim. A Ponte eu não vi, mas a gente tá vendo que tá mal. E tem os outros times que a gente também viu aí que começou muito bem a competição. Então, assim, isso nos dá esperança de a gente conseguir o nosso objetivo, que é conseguir ali uns 45 pontos e se livrar, porque essa pontuação aí, pelo que eu vi nos últimos anos, desde 2021, 2022, que eu olhei, os times não caíram com 45 pontos. Então, colocar essa margem aí de 45 pra gente não se preocupar com o Série C ano que vem, né? Então, agora faltam 41 pontos, né? Então, é claro que muita coisa pode acontecer diferente até o final do ano e a gente pode estar aí se deparar com outra pontuação, mas a princípio é isso, tá? Bom, mas gente, vamos sem enrolação, tá bom? Ó, já aproveitar, deixa o like, senta o dedo aí ó, no joia, ó, tá vendo aí embaixo aqui, ó? Pá. Se você esteja assistindo pela TV, abre o celular, deixa o like. Se tá assistindo no celular, irmão, não tem desculpa. E pelo computador, às vezes a pessoa assiste em guia anônimo, não sei o que. Mano, dá uma fortalecida lá, entra lá rapidinho, não custa nada, mano. Fortalece demais a gente deixar o like, né? Deixar o comentário, mesmo sendo gravado. A Fabilda sempre manda, o Naka manda sempre. Tem o Rubens, tem o Marcelo, enfim, tem a galera que sempre comenta. Eu sou, ó, gratidão máxima a vocês, tá? Mas é isso, galera. Deixa aí o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante, né? Quase mais do que o like aí. Eu queria bater 800 inscritos esse ano. Eu tô com uma meta muito baixa, porque eu já tenho 780. Mas, mano, inscrição não aumenta nunca, cara. Eu quero falar de bastante coisa. Quero falar do jogo de agora a pouco. Quero falar do jogo da semana passada. Quero falar dos próximos. E quero abrir o coração. Porque, na verdade, o resenha começaria hoje com um teor completamente diferente. Eu não ia ficar falando muito aqui do jogo de hoje. Eu ia falar de várias coisas que tem me chateado recentemente. Que tem me decepcionado como torcedor em várias frentes aí. É um desabafo mesmo, sabe? Mas eu ainda vou fazer isso. É claro que agora tá um pouco mais, o coração um pouco mais alegre, um pouco mais, menos aqui, né, deprimido pra eu falar, porque a gente aí conseguiu uma grande vitória. Aliás, a primeira vitória do Tigre na história da Série B. Então, pô, não tem como ficar feliz. Eu até brinquei com o pessoal lá no Passo, né? É, eu tava feliz e puto, porque feliz pela vitória, claro, e puto porque o Catalá agora vai ficar mais uns 3 meses aí fácil, né? Mas não dá pra. Eu acho que nem se perdesse também feio ele ia sair. E, enfim, é tudo muito assim, difícil da gente. A gente brinca mesmo, né? Porque é difícil a gente ter uma ideia do que esse clube aqui. O cara pode perder 5 jogos e não cair fora. Então, pode ser bom por um lado, mas, mano, quando o time tá praticando futebol, tá
você vê ali um futuro, beleza, mas quando você não vê futuro, mano. Hoje mesmo tem que falar, mano. Apesar do Catalá, a gente venceu, porque foi pura raça dos jogadores, né? Mas é isso, meu povo. Roda a vinheta aí, vamos que vamos. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, 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 Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada pra ficar marcado pra sempre na história. Vamos direto pro assunto, já falar do jogo de agora há pouco. O que foi essa vitória, gente? Olha, a gente tava. Não que a gente tava tomando pau, mas assim, eu tava pensando que a gente tomando gol aos 4 minutos de primeiro tempo do Igor, lá do Botafogo, e depois a gente tomando uma bola no travessão, teve mais umas 2 chances boas do Botafogo. Eu falei, mano, a gente vai tomar essa pecada, né? E assim, ao longo do jogo, a gente foi vendo que o Botafogo tava bem superior. É claro que alguns lances a gente conseguia chegar com qualidade. A gente chegou a empatar o jogo no primeiro tempo ainda, mas estava impedido, embora muito, muito no detalhe. Então, assim, isso já deixava que não um alerta pros caras, pensando, ó, a gente tomou o gol, tava impedido, mas assim, foi no detalhe. Se o lance se repetir aí, a gente lá vai se lascar. E do nosso lado, provavelmente os jogadores ficaram motivados, né? De falar, tipo, ó, os caminhos do gol a gente já achou. Foi por pouco que não aceitaram, que não era legal o gol, que não foi legal o gol, e é isso. Mas, assim, o Botafogo também tomou uns sustos nossos. Muito pouco ao longo do jogo, mas aconteceu alguma vez ou outra. Eu acho que aconteceu mais do que eu vi no jogo contra o Operário de quando eu entrei no estádio, né? Que tava ainda 1-0, mas enfim. E aí depois do empate do Operário, né, em diante. E em alguns outros jogos também. Eu acho que a gente chegou com mais vezes ao gol assim. Ainda que pouco, mas mais vezes ao gol é, adversário hoje do que em outras ocasiões, né? E aí foi isso, gente. Então a gente foi, né? Tomou gol ali no começo e tudo mais. Tentamos chegar ao campo deles. A gente via que a gente conseguia chegar no campo, no ataque. Faltava só mesmo aquele último lance, aquela última bola, aquele último chute. Com mais sorte, com mais qualidade, pra gente conseguir chegar no gol. E, e é assim, o São Bernardo tem sido aquilo que a gente tem visto ao longo dessa temporada, cara. Um futebol apático, um time assim que dá tristeza de ver. Hoje, é claro que a gente agora com a vitória é difícil de a gente falar, falar igual, né? Mas é preciso lembrar de que assim, pra mim, ao meu ver, né, a gente chegou muito mais à virada graças aos jogadores, a raça deles em campo, né, os lances deles terem acertado, do que mérito do Catalá, gente. Aqui você não vai mais ver elogios ao Catalá, gente. Virou aqui guerra, tá ligado? Porque, mano, não dá, mano. O Catalá é sacanagem. O gol que eu falei do São Bernardo saiu aos 48 do primeiro tempo, já nos acréscimos. Só que como tava impedido, no detalhezinho ali, acabou, né, que o gol foi anulado, né? E aí a gente continuou com 1-0 ali, né? É, a favor do Botafogo. Né? Aí, logo no começo do segundo tempo, o Tigre conseguiu empatar. E dessa vez era legal o gol. Então conseguiu empatar ali com 3 minutos. Então a gente saiu de um primeiro tempo que a gente quase empatou. E no segundo tempo a gente já começou empatando. Então isso mostrou que com o primeiro tempo de domínio do Botafogo, a gente ainda assim conseguiu aos poucos mostrar que, tipo, olha, estamos começando a se encaixar aqui no jogo. Ainda assim, eu acho que a gente deixou muito a desejar ao longo da partida. Se a gente for ver os melhores momentos aqui, o Botafogo chegou mais vezes ao nosso gol. Ó, tô passando aqui pra frente enquanto eu tô falando com vocês. Botafogo, 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 Botafogo. Ó, agora o lance nosso, 25 minutos. Então, tiveram as mudanças ao longo da partida, né? Que poderiam dar ali uma outra dinâmica, mas no intervalo entrou o Pedro Vitor no lugar do Pablo Diego, Daniel Amorim, esse cara eu vou falar, no lugar do Fabrício Daniel. Aliás, né? Fabrício Daniel pra mim é banco 100%. Não mostrou nada até agora, decepção total. O Chaporão entrou no lugar do Pedrinho. Pra antes que eu esqueça do Chaporão, ele fez uma jogada ridícula, porque a gente conseguiu um contra-ataque, um dos bons momentos nossos nesse segundo tempo. A gente tava, né, 1-1 já, é claro. E aí a gente teve a chance ali de virar o jogo. Que o Bonitão faz? Ele simplesmente, acho que o Rodrigo Ferreira, que de forma muito inteligente enxergou ele sozinho lá do outro lado. E aí colocou ele lançou a bola pra ele, lançou no pé, tá ligado? Direitinho. O Chaporão se embadanou tudo com a bola. Meu, foi pros caras, sabe? Foi uma bosta. E, mano, foi ridículo. E aí ao longo da partida, é, saiu o Dudu Imeriam, entrou o Júnior Urso.
que ficou um pouco preocupante, porque pensou assim, pô, sabe um cara que tenta criar jogada pra entrar o Júnior Urso? Ah, beleza, ele é volante, mas ele é um cara que talvez pela experiência consiga criar jogadas. Eu confesso que eu não vi muito dele no campo não, bem apagado a- o jogo dele. Aí teve mais modificações já mais pro final. Luizão no lugar não, Luizão não, pô. Não, uma mudança. Desculpa. Foi Lucas Fernandes no lugar do Foguinho. Inclusive estreia do meio campo, batateiro. Confesso que vi pouco dele em campo, não tenho ainda uma opinião formada. Mas gostei de ter visto ele finalmente entrar. Esses caras têm que entrar. Gemerson não entrou, mas enfim, espero que logo tenha a sua oportunidade. É que, né, eu sei que o zagueiro às vezes não vai entrar muito, mas nesse jogo mesmo teve, né? Então tem que colocar o cara aí. O Johan parece que tá com uma lesão, acho que ele já veio com uma lesãozinha lá e tal. Então vou tentar ainda informação sobre isso, né? Mas ele tava sem contrato, o Soberano contratou, mas ele ainda tá com alguma. Não tá 100%, tá ligado? Então talvez. Por isso que vocês não viram ele sendo relacionado ainda. Então pode ser que nem semana que vem a gente ainda tenha o jogador aí. Mas, enfim, né? Vamos esperar, vamos ver nos próximos dias. E aí, né, já indo lá pro final, né? O a gente conseguiu fazer a virada de forma brilhante ali, né? A gente tava conseguindo chegar aos poucos no gol deles, é claro, como eu falei, mais o Botafogo do que a gente, mas a gente conseguiu criar algumas coisas úteis, de falar assim, caramba, tô vendo umas jogadas interessantes do São Bernardo, que milagre, entendeu? Inclusive a gente falou mal do Chaporã, mas o Chaporã fez uma boa assistência, né? Enxergou muito bem, ele recebeu a bola ali do Pará, deu um corte no zagueiro do zagueiro lateral do Botafogo e conseguiu dar passe na medida pro Daniel Amorim, que não estava impedido, entrou muito bem ali na pequena área e só deslocou pro gol, só tocou, só encostou na bola. Então ele foi muito inteligente. É... Daniel Amorim, como eu falei lá atrás, eu tinha que falar dele. Cara, Daniel Amorim tem que ser titular, tá ligado? Não tem como ele ser reserva mais. Ah, mas o do Catalá tem muitas competições, tá? Muda o time, não sei o que lá. Foda-se. Mano, tem que buscar um time titular, um time principal, um time ali, os 11 que vão jogar o campeonato. E aí alguns reservas podem entrar bastante ao longo das partidas. Maravilha. Então, o Daniel Amorim é esse cara, ele tem que ser o titular. Tem que ser o titular. Não dá pra começar com o Fabrício Daniel, que tá jogando bosta nenhuma. O Pedrinho é um lixo. Não fez porra nenhuma até agora. Pô, o cara aí que é brigador aí, ele podia brigar dentro de campo pelo menos, né? Mas não briga com ninguém também. Porra, o Pedrinho, decepção total. O Fabrício Daniel também, e é um cara que eu gostava muito, o Fabrício. Romisson tem feito partidas interessantes. Apoia bem ali no meio campo, faz o arroz com feijão bem feito, não tem o que reclamar dele. Pablo Diego fez o gol anulado, né? Mas é um cara que mesmo eu achei um pouco apagada a partida dele, mas ele faz um pouco ali o seu nome, sabe? Então eu valorizo o Pablo Diego, né? Dudu Miraíma apagado, mas ok. Foguinho bom na marcação, às vezes ele dá uns loucos que é foda, e parece que ele vai quebrar o jogador no meio e levar vermelho. O Rodrigo Ferreira, não só pelo gol, foi impecável. Pra mim, foi o melhor em campo. Pra mim, foi o melhor em campo porque ele é bom na parte defensiva. Ele foi bem na parte ofensiva. Ele fez um gol. Ele participou de várias jogadas importantes. Eu acho que foi a melhor partida. Foi o melhor em campo nosso, sem dúvidas. Aí teve o Salustiano também, foi ok. O Augusto ok, mas os dois também tiveram. O Pará deu uns vacilos. Mas o Salustiano Augusto tem algo a dizer. Que foi uma partida ok, se você for analisar num todo. Mas no começo do jogo teve muitos lances que os dois ficaram na saudade pros atacantes do Botafogo. De eles ter um arranque ali, Igor, sei lá, se é Hugo, se é Kelvin aqui. Lá na frente, os dois correndo até do prejuízo bonito. Tanto é que um dos gols do Botafogo foi meio assim, né? Não conseguiu acompanhar o atacante deles. Né? O Alex Alves, ok. Acho que teve poderia ter saído na bola ali no primeiro gol deles. Mas, enfim, mesmo com isso, não tem nada que reclamar dele. Mas acho que ainda assim o time joga de uma forma muito estranha, muito apática. Um time parece que não tem comando, não tem um padrão ali. Como eu falei, ainda não entendi como a gente tomou os dois, como a gente fez os dois gols. Eu imagino o pessoal lá do Pantera Cast, aliás, um abraço pra galera que eu tenho maior admiração do trampo deles. Não deve ver isso daqui, mas cara, eu sou mal fã. Do trabalho deles, uma das melhores páginas assim, de clube, né? Que cobrem clube de influencers, setoristas, o que seja, igual o Resenha é. PanteraCast é nota 1000. E aí, eu imagino o pessoal do PanteraCast, das páginas lá, pensando: caramba, como a gente tomou esses dois gols? Um jogo, desculpa, até o momento parecia
tranquilo pra administrar ali. Tudo bem que o gol do nosso primeiro gol foi no começo do segundo tempo, é verdade. Mas assim, é, começa o segundo tempo, eles não estão esperando que vão tomar uma virada, espera até que faça mais. Eles tomam o primeiro gol, fica ali um alerta, mas ok, mas parecia mesmo que a gente não ia fazer mais nada. E aí aquele gol no final foi muito louco, foi muito aleatório. Mas que bom, uma vitória pra dar moral pra equipe, pra pensar aí nos próximos jogos. Esse campeonato é longo, mas é ponto a ponto, rodada a rodada. Então se deixar, a gente perdeu alguns agora, lá na frente a gente pode recuperar. Pode. Mas quanto mais puder ganhar antes, mais ficar tranquilo, melhor. E quem sabe pensar em coisas maiores. É claro que eu vou sendo bem sincero, como eu já falei aqui no resenha, mais de uma vez. Mano, não é, acho que é o momento pra gente pensar em acesso. A gente, é uma das coisas que eu vou falar aqui depois, se sobrar tempo, que me entristece na parte fora de campo. E se já é feio pra gente hoje na Série B, na Série A vai ser assim, motivo de capa de jornal, de ser vergonha nacional. Então eu não quero isso pra gente, não. A gente precisa evoluir em muitas questões pra gente poder é, con- merecer subir pra Série A. E eu não tô falando de time, de elenco, de montagem. Eu tô falando muito mais de fora de campo do que de dentro. Não tô querendo dizer que dentro de campo é tudo maravilha. Não. O que tá lá pra mim tem que sair, não importa. Os jogadores pra mim é o que mais definiram o resultado desse domingo, né? Do que alguma genialidade do técnico. Ele fez o mínimo, trocar alguns jogadores ali. E pra mim foi mais os jogadores que conseguiram ter ali a calma, teve ali o talento ali de conseguir empurrar a bola pra dentro lá ele. E principalmente a virada, né? Foi incrível. Mas, como eu falei, pra gente a gente comemorou pra caramba, mas assim, caramba, é estranho. Não parecia que ia ser isso, que ia ser dessa forma. Inclusive o Botafogo, que é o time que a gente, no começo do nosso confronto, lá em 2006, nos primeiros anos, a gente sempre tomava um pau pro Botafogo. E nos últimos anos, né, até um pouco antes de entrar a Magno, a gente tem batido neles, tem sido nosso freguês. Né? Só lembrar da final da Copa Paulista de 2021, né? E o Botafogo tem sido nosso freguês. Que bom, né? Lá a gente nunca venceu, assim, nunca tinha vencido. Aí ano passado, se não me engano, que a gente venceu a primeira vez e agora de novo. Então, assim, e essa vitória dessa vez mais ainda emblemática, mais importante, além de ser a primeira na Série B, mas assim, não tem desculpa de bola de tempo ruim, de gol cagado. Foram dois gols de virar, foram dois gols, foi uma virada. A gente teve ali, né, o jogo ali pra gente fazer ali os gols, né? Porque o outro foi 1-0, um gol chorado de falta, o campo todo molhado, todo encharcado, uma chuva torrencial. E foi o Rodrigo Ferreira que fez o gol. Ele joga bem lá em Santa Cruz, hein? Lá no Santa Cruz. Bom, galera, vou passar bem por cima agora pra vocês, já que eu quis destacar essa bela noite de domingo aí que nos pegou de surpresa aí contra o Botafogo. E depois eu vou mostrar a classificação pra vocês, pra dar uma olhada. Mas eu queria falar por cima do jogo do Operário, porque foi um jogo bem a cara do São Bernardo esse ano. A gente começou bem, né? Foram uns 20, 30 minutos ali jogando muito bem. O gol relâmpago nosso, o Robinson foi muito inteligente, correu ali em profundidade, deu uma de atacante, recebeu a bola, mandou pro gol. Foi assistência até de atacante, não sei se foi do Fabrício Daniel. Então, assim, foi bem aleatório, assim, ter visto esse primeiro gol e, enfim, e a gente no começo da partida fez um bom primeiro tempo, só que aí depois o time meio que se perdeu, apagão igual contra o Sampaio Corrêa, sabe? E aí dali em diante, mano, foi só apuro, porque parecia que o gol deles tava ficando cada vez mais maduro, e até realmente, né, acabar acontecendo aí o tal do empate do Operário, e depois o Operário bem num cenário bem parecido com o nosso, né? Foi um gol aos 41 no final do primeiro tempo ainda, claro, gol do Pablo. E aos 84 minutos, né? Ou seja, aos 30 não, 30 não, 39, eu ia falar 40, né? Mas 39 minutos que aí o Operário chegou à virada. Aliás, o lance, se eu fosse colocar aqui pra vocês, é que eu não posso, né? Porque foi ridículo, o gol do Operário foi ridículo. Sim, sem comentários, mano. Bizarro, bizarro. Porque foi uma cagada nossa gigantesca, uma puta cagada nossa. Enfim, gente. Mas, cara, foi. Eu fiquei muito preocupado com o que eu vi dos Quinta, tava muito decepcionado, porque, assim, foi um time que foi aos poucos perdendo a força, e isso é um ponto que a gente tem que ver durante o longo da Série B. É claro que o Operário eu entendo que é um time top de campeão paranaense, é um elenco melhor que o nosso, mas eu acho que não dá pra gente normalizar muito esses resultados, sabe? Ainda mais da forma que aconteceram. Eu vi muita gente falando isso
do São Bernardo, porque o São é um time novo, né? A gente empatou com o Ceará, que é um time tradicional, e agora o Operário ter perdido, tinha que entender. Contra o Ceará eu entendo, e pra mim o empate foi maravilhoso. O jogo de hoje, então, maravilhoso ter vencido fora. Agora o Operário eu fiquei decepcionado, porque eu entendo o fato do Operário ser melhor que a gente, mas estamos jogando em casa. E, enfim, independente de ser o Operário, eu sei que tem time que a gente não vai jogar, a gente não vai conseguir ganhar nem em casa. É, mas o Operário ainda botava uma fé, sabe? Talvez eu estivesse enganado. Mas de qualquer forma, a situação do nossa naquele jogo foi assim ridícula. Foi aos poucos perdendo ali a força e no segundo tempo todo lance deles parecia que ia sair um gol. Começou a dar uma puta agonia, até de fato acaba saindo gol. Mas assim, depois procurem aí quem não viu ainda os gols. Veja o segundo gol do Operário, mano. A falha de zaga bizonha. Assim, ridícula. Uma das piores que eu já vi, nossa. E, enfim, então fica esse alerta, né, do que a gente pode esperar desse São Bernardo ao longo da Série B. O São Bernardo que jogou agora há pouco com o Botafogo, o São Bernardo jogou contra o Operário, porque o São Bernardo contra o Ceará também foi um pouco diferente, mas um time chato e conseguiu. Pô, se a gente tivesse empatado contra o Operário em casa, só empatar em casa seria gigante, a gente teria um empate fora, uma vitória fora e, e um jogo em casa que a gente não perdeu. Mas infelizmente a gente sabe que o futebol não é assim e a gente mereceu aquela derrota com o Operário, essa que é a verdade. Contra o Ceará a gente mereceu o empate. Contra o Botafogo é difícil dizer o que a gente merecia, mas futebol nem sempre tem essa de merecimento. É, às vezes vai perder sem merecer, às vezes vai ganhar sem merecer. E de uma certa forma, se você for analisar uma forma assim, uma análise mais minuciosa, você vê que tem uns detalhes que fazem sentido da gente ter vencido aquele jogo e vice-versa. E nesse caso contra o Operário foi isso, tá bem clara que o Operário foi superior a gente, no segundo tempo principalmente, chegou com mais força, teve mais posse de bola, olhando aqui, ó, eles tiveram mais chute ao gol, mais escanteio, mais posse, mais passes, e, enfim, um time mais preparado, né? Eu acho que vai lutar por acesso, inclusive, e é o atual líder ao lado do Avaí, né, se não me engano. Eu vou até olhar aqui, porque se não me engano, era isso, a classificação, que eu vou falar até pra vocês agora, antes de ir pra minha parte que eu queria. Aí meio pro final aí desabafar aqui alguns assuntos, né? E contra o Operário, só para concluir aí esse assunto, mais uma vez um, um, um jogo em que o ataque se apagou, é, um jogo que o meu campo não conseguia mais criar nada depois de certo momento, a zaga parecia perdida, e aí tudo isso só faz pensar pra gente que é uma falta de comando ali, um técnico perdeu o controle do seu time, porque, mano, você vê vários setores cheio de problemas, sabe? Hoje, o segundo tempo nosso foi mais ou menos o segundo tempo contra o Ceará. O segundo tempo de recuperação, de superação, de jogar melhor que o adversário em alguns momentos. Claro que contra o Ceará a gente jogou melhor mesmo. Contra o Botafogo, nem acho que a gente jogou melhor. A gente foi assertivo e a gente conseguia ter sorte e também anular em alguns momentos o time da casa. Time, é, enfim, então é isso. Mas foi um puta bom resultado, não esperava e é isso, né? E o próximo adversário nosso é o Fortaleza, que dispensa comentários. Vai ser difícil de ganhar até mesmo em casa, eu acredito. Só que o Fortaleza está na mesma posição quase que a gente, 13º, com o mesmo número de pontos, mesma campanha. O que muda só de gols, que o deles tem 3 a menos, né? Menos 3, a gente está com 0 saldo. Então, enfim, semana que vem, domingo, promete. Inclusive, eu já deixo aqui o meu recado, que eu acho que todo mundo tá assistindo esse vídeo aqui tem a obrigação moral de ir no jogo. Eu acho que pelo São Bernardo, um jogo legal no domingo à tarde, contra uma equipe tradicional, uma equipe bacana no nosso futebol. Um jogo que não tem desculpa para ir. As torcidas estão preparando uma baita festa, porque como a gente não pôde ter uma estreia em casa à altura, né? Porque a quinta-feira era pra ser 5h30, mudou em cima da hora. E aí 7 horas ainda não é um horário tão bom. E então, assim, agora que vai ser no final de semana, mano, vamos fazer uma forcinha aí, mano. Eu sei que a desculpa que às vezes pode ser é o valor do ingresso, e eu entendo. Né? Até a enquete que eu fiz aí é o que eu vou falar agora nessa parte final. Mas, enfim, né? Eu acho que vale a pena fazer esse esforço. Eu sei que tem muita gente que vai acabar deixando de muito jogo porque não vai ter grana e vai escolher alguns jogos. Esse jogo é um pra escolher, tá ligado? E a gente fazer bonito, né? Porque a estreia foi um fiasco. E esse jogo vai passar até na Globo Nordeste, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, precisamos ter
ter uma boa, é, uma boa, posso dizer, um bom papel da nossa parte, torcedor comum, torcedor organizado, quem quer que seja. E é o Primeirão, é a nossa obrigação no próximo domingo, né? Mas antes tem o jogo contra o Novo Horizontino também, não posso deixar de falar, pela terceira rodada da Copa Sudeste, quinta-feira lá no Jorjão, transmissão do Sportnet. Que é um campeonato que esses dois campeonatos ao mesmo tempo nos deixam confusos ainda. Do nada lembra que tem campeonato e é uma competição de menos apelo, de menos importância. Mas, né, enfim, deixa de ser. A vantagem é que, assim, pra gente foi bom a logística, porque o time joga em Ribeirão Preto, aí depois vai jogar lá também no interior. Não sei se o time é capaz ainda de ficar pra esses lados, porque teria que voltar depois pra ir, porque é meio que caminho, né, Novo Horizonte, só que depois de Ribeirão. E aí, depois dia 12 jogar em casa, então acaba sendo legal, né? Ter esses vários jogos por São Paulo, né? Um campeonato, uma temporada que a gente viaja pra longe, pra vários estados, acabar conseguindo aí uma sequência aqui em São Paulo, né? Inclusive são 4 jogos, porque Ribeirão, Novo Horizonte, aí vem Fortaleza aqui em casa e depois tem o Cianorte em casa. Acho que é o Cianorte que é a quarta rodada da Sul-Sudeste. Depois dou uma olhada, mas eu vi alguém falando pra mim hoje sobre isso. E galera, pra gente fechar, pra não ser muito extenso aqui, gente, já falamos aqui um pouco dos próximos jogos, já falamos dos. Aliás, próximo jogo contra o Novo Horizontino fora, eu não sei como é que vai ser, assim, um resultado bom, né? Assim, porque mesmo ele sendo um time reserva, nosso, do deles e do nosso um time também, ou time misto dos dois, vamos ver como é que vai ser, né? Eu sei que os caras não vão vir com força total, né? As atenções dos dois times estão na série B. Mas é um jogo interessante, eu acho que vai ser interessante, né? São duas equipes que estão exatamente no mesmo patamar, a nível estadual, a nível nacional, enfim. Então vai ser curioso enfrentar eles. É, e o Fortaleza, cara, do que eu vi até agora, né, o Fortaleza vai passar por mudanças agora. Pode ser que melhore daqui pra frente. Eu ainda acho que é um dos candidatos a subir. É, mas do que eu vi até agora nesse começo de tempo de campeonato, eu aposto no que a gente consegue ganhar deles aqui. Eu sei que não tô falando isso por causa de hoje, não, gente. Acho que para analisar assim várias questões, acho que a gente tem chances de vitória, sim. É, Enfim. Mas é isso, galera. Eu já falei dos próximos jogos, já falei dos últimos. Pro final aqui mesmo, é só para essas considerações finais. Eu abri aqui o coração com vocês, sabe? Esses últimos anos andei bem chateado, bem decepcionado, bem deprimido. Não, bem deprimido é uma palavra muito forte, né? Mas assim, bem saco cheio, sabe? Bem triste. Porque, sabe, a gente fala o que muitas vezes aqui no resenha e fora do resenha, entre os torcedores, que a gente chegar na Série B era uma meta, sabe? Era um sonho chegar lá. E a gente conseguiu. Finalmente a gente conseguiu. E aí, cara, a gente agora na Série B, chegamos no momento da temporada mais legal. Que jogar o Paulistão é sempre legal, mas já jogamos várias vezes. Já deixa de ser novidade e a gente não conseguiu ir longe. O Sudeste é uma competição nova. A Copa do Brasil foi legal, sim. Chegamos em fases que a gente nunca tinha alcançado antes. Então a Copa do Brasil dá pra colocar nesse ânimo. Mas a Série B não tem como, porque a Série B é o campeonato que a gente mais esperava na temporada. E. Porra, eu fiquei muito triste, mano, quando eu cheguei no estádio na quinta-feira e a gente tinha 500 pessoas lá dentro, tá ligado? Mano, 500 pessoas no estádio de Série B, mano. Mano, é muito vergonhoso, tá ligado? Eu fiquei muito decepcionado. É... E isso tem vários fatores, tá ligado? Eu até fiz uma enquete lá no Instagram. Eu sei que o clube tem a sua culpa, sim. O clube põe uns ingressos R$ 60, não faz sentido, né? Não tem a ver com a divisão. Não tem um programa sócio torcedor, então a questão do ingresso, eu sei que também afasta muita gente que já falou pra mim isso, tipo, pô, eu vou ter que escolher jogo um ou outro. Tipo, escolher jogo pra ir, porque não tem sócio torcedor, o cara não vai ficar pagando R$ 60 todo jogo. Imagina, gente, se o cara paga R$ 60 pra ir nos 19 jogos do campeonato, ele paga R$ 1.140. Se ele ainda pagar a meia, tá ligado? Se ele pagar ainda a meia, ele paga 570. Irmão, tem muito plano sócio torcedor de time por aí, mano, que pacote de ingresso você paga esse valor mais ou menos, que é um valor de uma meia entrada, ou até menos, sabe? Sabe, é isso que me chateia, mano. A gente teve aí 5, 6 anos dessa porra dessa gestão aí,
E eu, ó, também já adianto que eu não vou ficar falando mal de gestão, de diretoria de ninguém, tá? Isso tá me gerando também um problemão também pra mim, envolvendo o resenha, né? É, eu não posso entrar em detalhes aqui de forma nenhuma, infelizmente. Mas isso tá me trazendo problemas e eu, infelizmente, tô afetando pessoas e, né, que eu não queria afetar, graças a algumas coisas que eu falei aqui, que ao meu ver, eu acho que até as pessoas concordam que foram pontos bem daquele dedo na ferida que era necessário dar. Só que esse dedo na ferida trouxe uma consequência. Então eu vou poupar de ficar falando mal de pessoa X ou Y, porque eu não quero foder mais ninguém. E também isso também é uma coisa que também me deixa chateado, sabe? Porque eu faço tudo aqui no resenha pra ser a voz do torcedor na internet, no YouTube, no Instagram, com memes, com opiniões, com análise e tudo mais. E quando tiver bom, a gente vai aplaudir, quando tiver mal, a gente vai tacar pedra. Quando tiver tudo uma bosta, a gente pode ameaçar. Talvez a gente não ameaça por aqui, mas aí o papel torcedor, e aí já não envolve resenha, é o Renato. Eu vou atrás, e eu já fiz isso lá atrás. Já participei de cobrança de elenco já lá de invadir academia. Renato, falando isso, não resenha, antes do resenha existir. E falo isso com o maior orgulho, porque essas atitudes nossas não foi agredir nenhum jogador e a gente conseguiu resultados bons depois disso. Então isso não dá pra falar que isso não ajuda. Ano passado na série C, a torcida foi cobrar jogador também na reta final da série C. E o time depois disso não perdeu mais, né? Então, assim, eu tento fazer o meu melhor, eu sei que eu podia fazer coisas melhores, eu sei que eu também posso errar, posso ter os meus vacilos, mas é tudo fazendo da forma melhor, sabe? E certas coisas que aconteceram aí eu me fiquei bem chateado, que não era pra acontecer isso, sabe? E que eu não me sinto, não é que eu me sinto culpado, né? Porque é que fulano quer que a gente se sinta, né? Mas ó, eu prometo que não vou entrar nesse assunto, não posso dar detalhes nenhum. Eu só fico chateado porque assim, e eu não posso também deixar de criticar. Então, que eu tô falando aqui pra vocês. Mano, 5 6 anos da Magna em São Bernardo. Nada de pacote de ingresso, nada de plano de sócio torcedor. Aquelas falações lá anos atrás ficou pro Deus, a Deus dará. E, mano, é triste, mano, porque você não vê nada, tá ligado? Nem camisa vai pra vender. Mano, um monte de coisa aqui nessa série B eu esperava que pudesse ver, sabe? Venda de camisa lá no estádio. Uma lanchonete que eu vi que tava começando a tomar uma outra cara, mas ainda acho que tá faltando muita coisa. Mas parece que já melhorou, assim. Mas ainda acho que é pouco, porque a gente tá no patamar hoje, sabe? A própria infraestrutura do estádio. O valor de ingresso que a gente achou que poderia ser não tão caro. A menos que tivesse um plano de sócio e não tem. Cara, fica difícil de trazer o torcedor todo jogo, mano. Ele vai ficar escolhendo o jogo, mano, porque não dá. E aí, a nossa torcida já não é numerosa, mano. E aí vai ser esses 500, 700, 800. Ô, pra Série B não dá, gente. Por isso que não tem que subir pra Série A, mano. Eu falei Série B ou Série A? Pra Série B, né? A Série A, se a gente faz isso, a gente, mano, vira chacota de todo que é site. Do mundo inteiro, sabe? É vergonhoso, mano. Não dá. Se a gente quiser fazer bonito lá na frente, em Série A e tal, tem que ter um público melhor. E o melhor já começa a partir de agora, sabe? Não dá pra normalizar esse público. Eu fiquei muito chateado, sabe? Porque, como eu tava falando, a gente esperava que muitas coisas mudassem no ano da Série B. E aí a gente não vê plano de sócio, plano de pacote, a gente não vê cuidado com o estádio, a gente não vê uma mudança de fornecedor, ou uma lojinha online, uma loja física pra vender camisa, que todo mundo vive pedindo na DM do resenha. Muitas vezes eu até esqueço de responder, é, porque o cara quer onde comprar camisa, mano. E é bizarro que não tem, sabe? Não tem. Não tem online, não tem físico, pô. Hoje em dia você tem que ter uns dois, pelo menos. Mas os otários não conseguem colocar nenhum tipo de loja online. Então, assim, cara, essas coisas me deixam muito decepcionado. E aí junto um monte de coisa, sabe? Como eu falei, é camisa, é o estádio, é o valor de ingresso, é a falta do sócio, né? É o pacote de ingresso. É gente da diretoria querendo complicar nosso trabalho, nosso lado. E, enfim, eu não posso entrar em detalhes aqui. Enfim, gente, é isso, sabe? Eu esperava que essa Série B a gente visse muita coisa diferente. Eu sei que ao longo desse começo de ano eu percebi que as coisas não iam mudar. Mas quando realmente as coisas não mudam e o campeonato já começou, meio que cai a ficha, tá ligado? Então essa ficha caída que me deixou triste. Mais do que derrota, tá ligado? É claro que se a gente tivesse ganhado do Operário, um time que eu não gosto, né? Eu teria que ficar. Tava aqui. Tinha ignorado um pouco isso. Mas não tem como ignorar, sendo sincero, porque um público desse, mano, é muito feio, tá ligado? Muito, 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 muito feio. Mas é isso, pessoal. Eu queria abrir esse coração. Acho que tem mais coisa até que eu queria falar, mas eu não vou me estender demais aqui hoje. Eu tô morrendo de sono, pra falar a verdade, porque eu tenho que dormir. Enfim, foi cansativo. Cansativo até que não, mas assim, né? Acordei cedo e tudo mais e tal.
passar a paz com a família. E aí depois da noite assistir o jogo, aí agora vai ter um sono legal, pesadíssimo. Mas é isso, meu povo. Vamos que vamos. Sobre esses problemas extracampo, eu não tenho a menor esperança que possa melhorar isso ao longo do ano. Tem um assunto desses que possa melhorar, mas isso já tem sido boato já faz umas semanas, mas eu não posso vazar. Me desculpem, né? Se alguém quiser depois me chamar no DM, alguma coisa, contanto que também não vaza informação, mas são coisas que podem ser legais de acontecer, mas é, enfim, não é algo também que vai trazer que é, é só um dos problemas, né? E é isso, meu povo. É o que chatei aqui, não falei pra muita gente, mano. Antes a gente tinha o lado dentro de campo maravilhoso, fora ruim. Já no passado, a gente tinha o extra campo, fora campo, incrível, gigantesco. Terceira melhor média de público do Paulistão, quarta melhor média de público do Paulistão. E dentro de campo era ruim. Na Magnum foi o contrário. Fora de campo ruim, dentro de campo bom. E esse ano tá saindo o quê? Os dois ruins. Então isso dá essa tristeza, sabe? Porque você fala, caramba, a gente se mata, faz um monte de coisa aqui, tentando fazer o melhor pra entregar conteúdo pra vocês. E aí o time é uma bosta dentro de campo, todo perdido, apático, covarde, um time medíocre, com um técnico ridículo. Que a gente sabe também no fundo que o time pode dar mais, como hoje foi o caso, ou melhor, ontem, né, contra o Botafogo. Mas mesmo assim, não é o suficiente, sabe? Mas ainda podemos dizer que o time dentro, fora de campo não tá essas coisas. Dentro e fora é uma bosta, mano. E parece que só piora, sabe? Só vê, parece que a galera tá esquecendo a São Bernardo, no momento que a gente mais precisava da torcida, sabe? É isso que me faz refletir nos últimos dias, sabe? Eu fiquei bem pra baixo. Mas é isso, meu povo. Desculpa, passou um pouco do tempo, mas eu precisava falar essas coisas aqui. Abrir o coração com vocês que sempre acompanham aqui o resenha. E é isso, vamos que vamos, né? Fazer o quê? Essas coisas ao seu campo, a gente pode tentar melhorar da nossa parte, tentar ajudar de alguma forma. Tem a prefeitura aí toda disposta a ajudar a gente também, com várias questões aí também, para divulgar os jogos, coisa que o clube não faz, e pode já ser algo bom, mas o clube também podia colaborar, sabe? Começar o preço dos ingressos, né? Mas é isso, meu povo. Ó, quinta tem jogo contra o Novo Horizontino, domingo contra o Fortaleza, e esse de Fortaleza, dia 12, 6 da tarde no Primeirão. Eu peço muito pra vocês, por favor, vá ao Primeirão, vá ao estádio 1º de Maio, vá à Vila Euclides, ver o Bernô em campo. A gente precisa fazer uma coisa bonita. Eu sei que é muito coisa de aparência, mas eu acho que o time venceu a primeira partida. Quem sabe vencer mais uma partida. A gente tem um time que, pelo que eu vi até agora, do Fortaleza, dá pra jogar de igual. E fazer uma festa bonita, porque do outro lado vai vir uma torcida muito grande, também numerosa. Então a gente pode fazer feio. Também vai passar na televisão, como já passa todo jogo, mas assim, vai passar na Globo do Nordeste. Então, essas coisas acabam me cobrando, sabe? Que o torcedor faça a sua parte, que o São Bernardo precisa da gente, precisa de você, precisa de mim. Eu sei que tem um monte de coisa errada, tem um monte de coisa chata, decepcionante, mas bora apoiar o nosso time, bora ir no jogo domingo, né? E torcer que esses resultados aí sejam bons ao longo da semana. E na próxima semana eu esteja aqui, firme e forte, comemorando esses resultados, enfim, e tudo mais. Quem sabe até possa rolar uma live, não descarto, né? Mas vamos ver aí ao longo da semana, dos próximos dias, como a gente pode, se isso pode acontecer ou não. Mas o resenha não vai deixar de ter como essa edição, tá bom, pessoal? No mais é isso, brigadão, todo mundo que ficou comigo até agora. Pra vocês uma boa semana, um grande abraço, tudo de bom, tamo junto, vai Bernô, acima de tudo e menos acima de Deus, né, claro. Depois de Deus é o Bernô, esquece. Mas é isso, galera, tamo juntão. Vou agora, ó. Nossa, minha cama me espera tão deliciosamente agora. Vou tomar banho mais cedo, foda-se. Vou tomar banho agora não. Valeu, povo. Tamo junto. É nóis.